Bom, meus irmãos, aproveitando que estamos mentalmente ligados ao grande salão no trevo, passemos a acompanhar agora a prece de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionarmos os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós, neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações puros, corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza
conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica Seminarista O Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que nos deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, os trabalhos na parte material estão abertos. Boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 21 de setembro de 2022, damos sequência ao nosso trabalho das quartas-feiras com a mensagem número 64 e com a palavra nossa irmã Luiz Pacheco para a leitura e análise. Ok, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos fazer a leitura da mensagem, tecer alguns comentários, né? E certamente depois contribuição de vocês para o melhor entendimento. Eu digitalizei a mensagem aqui, deixa eu ver se consigo compartilhar. Ok? Bem, aí está a mensagem. Mais uma mensagem do nosso irmão Pedra Roxa, que tanto nos ensina, e cada vez que nós lemos essas mensagens, nós vemos que elas se complementam, né? Fala das leis. Aqui, nesta 64, ele chama a atenção para o nosso papel na humanidade, para os riscos, né? Se nós não entendermos as leis, e o papel nosso, que estamos aqui na ordem, que estudamos, em contribuir. Você fechou o áudio, Pacheco. Pode abrir. Ok, meus irmãos, então vamos aqui a mensagem 64, de 2/10/1948. Como a gente estava falando anteriormente, mais uma mensagem do nosso irmão Pedra Roxa, que tanto nos ensina, né? Aqui nós encontramos as leis, os alertas, né, para a nossa caminhada e as instruções, né? E as instruções. O nosso mestre começa falando assim: trabalhadores da seara divina, se atentarmos na comparação do mestre tirada da figueira e olharmos para a grande árvore planetária, notaremos que os ramos estão tenros. As folhas têm brotado em profusão para indicar o seu florescimento e, através das flores prematuras, que já se converteram em frutos sazonais de amor e de consolação, ouviremos o anúncio de que a época é chegada e que o fim de um período está perto, às portas mesmo. As últimas ocorrências planetárias já nos mostram claramente que a grande transformação foi iniciada, e até que ela seja inteiramente processada, novos e dolorosos acontecimentos nos levarão ao sofrimento desesperador e à tristeza desoladora. Mas importa que assim seja, para nos despertar à razão e respectiva regeneração. A mediunidade tem se desenvolvido espontaneamente e de maneira considerável por toda parte do globo. Os médiuns
ainda na sua ignorância, vivem sujeitos à perigosa influência de almas inferiores que aproveitam esta falta de conhecimentos para satisfazer as suas paixões grosseiras, perversas e criminosas. Um defeito, um vício, um instinto criminoso, uma fraqueza ou um ensejo prejudicial desses sensitivos estão produzindo efeitos multiplicados, porque agem sob uma vontade estranha. Esses elementos ocultos inferiores, atraídos pela lei de afinidade, apegam-se e lutam para anular a vontade e a razão desses intermediários, a fim de satisfazerem seus caprichos e, inconscientemente, levá-los ao abismo. As imperfeições e fraquezas dos portadores da mediunidade são aproveitadas pelas almas obsessoras, que procuram dominá-los e possuí-los completamente, para a satisfação de todos os seus instintos criminosos e materializados. Inimigos invisíveis de existências anteriores vivem atentos, procurando, agindo e preparando suas presas para levá-las ao gesto deslocado do suicídio coletivo. E toda a humanidade está sujeita a sofrer as consequências dos desatinos praticados por esses obsedados, localizados por todos os setores da sociedade. Os esclarecimentos espirituais da humanidade, na sua permanente obstinação, não se desenvolveram na mesma oportunidade para o indispensável controle. Nestas condições, todo aquele que não for despertado e conduzido às instituições terrenas, bem assistidas e orientadas pelos mensageiros da luz, terá de sucumbir, sem compreender o motivo e a razão. Preparemo-nos, trabalhadores e missionários, porque a nós foi confiada a tarefa de amparar estes infelizes no momento supremo de angústia, de doutrinarmos e esclarecermos, até conseguirmos acender as suas consciências a lanterna que deverá guiá-los pela estrada do aperfeiçoamento. Urge, portanto, a ampliação de nossas oficinas de lapidação espiritual, para, com elas, ampliarmos também o número de trabalhadores indispensáveis ao socorro das vítimas inocentes e ignorantes, quando atingidas pelos efeitos da grande hectacombe planetária. E, para não sermos apanhados de surpresa, naquele dia e naquela hora que só o Pai conhece, convém estarmos prevenidos, cumprindo de antemão o dever de prevenir, orientar e preparar toda a humanidade para a grande apoteose do Senhor. Aí está a mensagem do nosso irmão, e vamos aqui, a partir do início, tentar fazer uma análise do que ele coloca. Bem, inicialmente ele começa com uma metáfora, né? Quando ele diz que para os trabalhadores da seara divina, que se atentarmos e olharmos para a grande árvore planetária, notaremos que os ramos ainda são tenros. Ora, o termo tenro significa frágil, né? Ou seja, há uma fragilidade na humanidade a nível de conhecimento, a nível de evolução. Porém, já foi iniciado o trabalho. Como ele coloca aqui, as folhas têm brotado em profusão para indicar seu florescimento. E flores prematuras, que já se converteram em frutos sazonais do amor. Existe um trabalho em toda a humanidade, mesmo que ainda em estágio inicial, né, tenro, como ele coloca, um trabalho para a orientação, para a evolução. Um exemplo, a nossa ordem e muitos outros exemplos que nós temos pelo mundo, né, pelo planeta, desse trabalho na busca da orientação, do conforto, do despertar, né? E aqui ele diz que ouviremos o anúncio que é a chegada de o fim de um período que está perto, às portas mesmo. Ora, essa mensagem, como a gente vê aqui no início, ela é de 1948 e diz que o fim está perto. Ele começa falando das questões, das transformações, das ocorrências planetárias que já nos mostram claramente, voltando a lembrar que aí estava falando em 48, e nós estamos presenciando hoje, em 2022, né, os últimos acontecimentos que a gente tem visto, como pandemia e tantas outras coisas que têm acontecido na humanidade,
que é uma transformação. O nosso mestre nos fala aqui que isso é natural, né? A gente sente, a gente se assusta, mas essa grande transformação, como ele diz aqui, que foi iniciada, e até que seja inteiramente processado, novos e dolorosos acontecimentos levarão ao sofrimento. O sofrimento desesperador. Porém, ele coloca que tem que ser assim, né? Esse sofrimento que vai despertar a razão e a respectiva regeneração. Como o nosso mestre coloca, tudo acontece de acordo à necessidade, né? Dentro das leis, da razão, tudo que nós temos na vida, o que nós encontramos, vem pela necessidade e pelo merecimento. O sofrimento e os grandes acontecimentos que assolam a humanidade, que a gente sofre, se assusta, chora, lamenta, mas está tudo dentro das leis. É isso que, mais uma vez, o nosso irmão vem aqui reforçar e nos chamar a atenção para isso. E aqui nesse parágrafo, ele começa falando da mediunidade. Isso que me chamou muita atenção quando ele fala aqui da mediunidade. Na verdade, quem tem a mediunidade aflorada, desenvolvida, é uma grande responsabilidade, porque se não cuidar, como ele mostra aqui, nós vamos ver mais uma vez nas palavras do nosso mestre, se não, a mediunidade não cuidada, ela desencadeia muitos problemas, não só para a pessoa em si, mas para a família, para a comunidade e o todo, né? E toda a família universal, vamos dizer assim. O que ele coloca? A mediunidade tem se desenvolvido espontaneamente, de maneira considerável por todo o globo. E os médios, ainda na sua ignorância, vivem sujeitos à perigosa influência das almas inferiores, que aproveitam essa falta de conhecimento para satisfazer as suas paixões grosseiras, perversas e criminosas. A gente vê quase que diariamente, se a gente vê na televisão, nos jornais, a gente vê notícias de coisas assim escabrosas, né? E quantas vezes a gente vê alguém falar que o cara cometeu um crime, fez alguma coisa, cometeu um desatino, e depois não lembra de nada, né? Quem foi que fez, né? Quem foi que intuiu ele? Quem foi que intuiu? O porquê de tantas famílias desfeitas, de tantos lares desfeitos, de tanta violência, de tanto desequilíbrio no mundo, né? Se não, por aqui, como o nosso irmão está colocando, que as almas inferiores aproveitam dessa falta de conhecimento. E nesse mesmo livro do nosso irmão Pedra Roxa, lá na mensagem 45, ele fala, né, do grande exército do Senhor, composto de sábios e ignorantes. E lá na mensagem 45, ainda, ele cita que nós nunca estamos sozinhos, que todos nós temos uma escolta, né? Somos escoltados, somos acompanhados 24 horas por dia, 7 dias por semana. E compete a nós escolhermos quem são os nossos companheiros. E isso nós fazemos consciente ou inconscientemente, mas não estamos sozinhos jamais. Quando nós estamos em equilíbrio, nós atraímos o bem, né? A nossa família espiritual, nossos guias. Se nós nos desequilibramos, se abrimos espaço para a negatividade, quem vai se encostar? Os obsessores, né? Que estarão fazendo o trabalho deles. E aí é que entra nesse campo que o mestre está colocando aqui, que nosso irmão Pedra Roxa está colocando, das coisas perversas e criminosas, que seres da sombra agem, né? Aproveitam da mediunidade das pessoas para fazerem os seus intentos, né? As suas paixões grosseiras e criminosas. E mais ainda, muitas vezes, quando ele fala de ignorância, me chama a atenção, porque tem muitos médiuns que não tiveram ainda a oportunidade, não foram despertados para chegar a uma casa espírita, a uma ordem, e se evoluir, né? Ouvir a doutrina, ler, estudar, aprender. Esses que não tiveram a oportunidade ainda do conhecimento da doutrina, digamos assim, são perigosos. Agora, imagine quando nós temos conhecimento da doutrina e descuidamos, né? E faltamos com a disciplina e faltamos com a vigilância tão ensinada pelo nosso Mestre Cristo, né? E aí passa a ser um crime doloso, né? Se nós temos o conhecimento e nós nos descuidamos. Aí ele continua falando aqui, né? Que um defeito, um vício, um instinto criminoso, uma fraqueza ou um desejo prejudicial desses sensitivos estão produzindo efeitos multiplicados,
porque agem sobre uma vontade estranha. Olha só. Esses elementos ocultos inferiores, atraídos pela lei de afinidade, apegam-se e lutam para anular a vontade e a razão desses intermediários, a fim de satisfazer seus caprichos e inconscientemente levá-los ao abismo. Tá? Então, essa lei de afinidade é justamente a atração do momento que se abre a guarda, ou que se desequilibra, né? E que atrai esses irmãos das sombras, vamos dizer assim, né? Eles chegam a anular a vontade, né, dos intermediários, que são os médios, e se satisfazem seus caprichos inconscientemente, levando ao abismo. É isso que nós vemos no mundo hoje, como nós sabemos que muitas das pessoas que estão, dizem doentes, né, às vezes procuram médico, procuram as casas de tratamento psiquiátrico, na verdade, são médiums, são pessoas que não tiveram a mediunidade trabalhada, né? Os problemas são espirituais. A gente vê sempre pessoas falando que fizeram coisas que não têm consciência e que vai para o médico, são dopadas, né? Drogadas com medicamentos, mas que, na verdade, são médios não trabalhados. Aí ele continua falando aqui, ó, as imperfeições e fraquezas dos portadores da mediunidade são aproveitadas pelas almas obsessoras, que procuram dominá-los e possuí-los completamente para a satisfação de todos os seus instintos criminosos e materializados. Isso é muito forte, eu diria que grave, né? Mas que a gente tem que ter conhecimento e precisamos ter disciplina, né? Ter disciplina para nos cuidar, orientar aqueles que têm os médiuns e a nós próprios, a cada um de nós, para não entrarmos nesses pensamentos negativos. No livro, na obra de Kardec, tem no livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, tem um momento lá que é feita uma pergunta ao Espírito de verdade, se o lado espiritual influencia a nossa vida, né? O nosso dia a dia. A resposta é muito mais do que você imagina. E que, na maioria das vezes, nós somos controlados pelo lado espiritual. Então, essa vigilância nossa é hiper importante, é vital, né? A cada pensamento, a cada palavra que a gente pronuncia, a gente refletir sobre o que chega para nós, os pensamentos, as nossas ações, e nos reformar continuamente. Manter uma vigilância, né? Manter uma vigilância forte. E aqui ele fala que os obsessores chegam a dominar, né, os médios e possuí-los completamente, que é o caso da possessão, né? Que é a obsessão e o estágio último da possessão, que eles chegam a fazer isso para a satisfação dos e materializados. Inimigos invisíveis de existências anteriores vivos atentos, procurando, agindo e preparando suas presas para levá-los ao gesto deslocado do suicídio coletivo. Esses inimigos invisíveis de existências anteriores são os seres, nossos irmãozinhos, aos quais nós, de alguma forma, prejudicamos ou desagradamos em vidas passadas, né? E que eles estão aqui, eles procuram para cobrar os débitos que eles acham que existem, Então, é preciso a gente trabalhar isso, trabalhar com a doutrina, procurar se moralizar, né? Procurar se moralizar e evitar que sejamos presas, né? Para esse gesto deslocado, como ele coloca aqui, do suicídio coletivo. Ou seja, esse suicídio coletivo provavelmente se refere a um efeito dominó, né? Um efeito dominó, de alguém se sentir prejudicado por algo e entrar na energia e a coisa aí se multiplicando, como a gente vê o que ocorre na sociedade, né? E toda a humanidade está sujeita, ele continua, e toda a humanidade está sujeita a sofrer as consequências dos desatinos praticados por esses obsedados, localizados por todos os setores da sociedade. A importância que aqui não há discriminação, aqui não há, para as leis divinas, para as leis espirituais, não há ricos e pobres, pretos e brancos, né? Pobres e ricos, é toda a sociedade, em todos os locais da sociedade. Então, todo ser que está aqui está com uma missão
tem um trabalho a cumprir, está passando por uma aprovação, não importa o setor da sociedade que ele esteja, ele está sujeito às leis da mesma forma que todos, né? Da mesma forma que todos, e precisa igualmente trabalhar a si próprio, né? Trabalhar a si próprio, se moralizar. E ele coloca, a seguir, começa a falar aqui dos esclarecimentos, né? Dos esclarecimentos. Os esclarecimentos espirituais da humanidade, na sua permanente obstinação, não se desenvolveram na mesma proporção da humanidade para o indispensável controle. Em outras palavras, ele está dizendo, se a gente fosse traduzir para uma linguagem comum, vamos dizer assim, na linguagem do dia a dia, ou seja, o mal teria evoluído muito mais rapidamente do que a divulgação do bem. Seria mais ou menos isso que ele está dizendo. Ou seja, os esclarecimentos da humanidade, pela obstinação, né, não se desenvolveram na mesma proporção da mediunidade para o controle. Ou seja, a mediunidade não foi trabalhada o suficientemente rápido, né, para o controle, né, para o seu controle. Por isso que, pela ignorância, atrai o lado negativo, né? Por isso que é usado, médios são usados, né? Médios são usados pelos obsessores para fazerem o trabalho criminoso dele, né? Como ele falou nos parágrafos anteriores. Nessas condições, todo aquele que não for despertado e conduzido às instituições terrenas bem assistidas e orientadas pelos mensageiros da luz, terá de sucumbir sem compreender o motivo e a razão. Observemos para o verbo ter, né, terá, que está na forma imperativa aqui, dizendo que todo aquele que não for despertado terá de sucumbir, ou seja, não há escolha, não há outro caminho. Se nós não formos despertados, não formos conduzidos, né, à assistência, não formos orientados, iremos sucumbir obrigatoriamente para começar tudo de novo, né? sem compreender o motivo e a razão. Em outras palavras, só há um caminho, que é a evolução. É buscar o conhecimento, é se moralizar. Se não conseguirmos isso, se não fizermos isso, estaremos fadados a sucumbir. Aqui nas palavras do nosso irmão, né? E aqui ele coloca nesse parágrafo, o parágrafo seguinte, ele coloca aqui, né, que da necessidade de nós nos preparar, né, dos trabalhadores se preparar para cumprir a tarefa. Uma tarefa que não é fácil, né? Preparemos os trabalhadores e missionários, porque a nós foi confiada a tarefa de amparar esses infelizes no momento supremo da angústia, de doutrinarmos e esclarecermos, até conseguirmos acender nas suas consciências a lanterna que deverá guiá-los pela estrada do aperfeiçoamento. Olha a missão que nos é dada, né? A responsabilidade que nos é dada a todos nós que temos a oportunidade dessa luz, né? Do conhecimento, não é à toa. O que nós recebemos aqui, a doutrina, essa oportunidade que nós temos de estar aqui na ordem, estarmos estudando, não é à toa, não é por acaso. Isso é compromisso. Isso é compromisso que a nós foi confiada a tarefa de amparar, né? Amparar os infelices no momento da suprema angústia. É um pronto-socorro. Em outras palavras, quem se propõe a estar em uma ordem, quem se propõe a isso, está, né, se nós temos essa oportunidade de estarmos aqui, nós estamos no pronto-socorro. Estamos no pronto-socorro para a ajuda espiritual, né? De doutrinar, esclarecer e sermos persistentes, pois ele coloca aqui, né? Até conseguirmos acender em suas consciências a lanterna que deverá guiá-los pela estrada do aperfeiçoamento. Agora, se pensarmos que tanta ignorância que existe por aí, né? Pessoas que muitas vezes sequer admitem a existência de Deus. Pessoas totalmente materializadas, né? Que só acreditam no que pode tocar na matéria, né? Que acham que perdeu o corpo físico, acabou, que tudo acabou, né? Então, mas não importa o nível de ignorância que esteja por aí. O nível que estiver é papel daqueles que
receber o conhecimento, ajudá-los, né? Atender, como a gente está colocando, como se fosse pronto-socorro espiritual, de estarmos de portas abertas, né? Para todas essas situações. E a gente vê que não é fácil, porque muitas vezes no nosso próprio ambiente de trabalho, na nossa própria família, na nossa própria comunidade, a gente enfrenta muitas dificuldades. A gente enfrenta coisas que a gente diz, epa, é uma pedreira, isso aqui está muito difícil, está muito complicado. Aí os nossos irmãos vêm, não. Você está recebendo conhecimento, você está sendo preparado para lidar com tudo, para ajudar. E por isso que a gente não pode nunca se desesperar, nunca lamentar, mas sim confiar nas leis, né? Confiar nas leis, que tudo está acontecendo de acordo às leis de Deus, de acordo à necessidade, de acordo ao merecimento. E aqui ele coloca, ó, urge, portanto, a ampliação de nossas oficinas de lapidação espiritual, para com elas ampliarmos também o número de trabalhadores indispensáveis ao socorro das vítimas inocentes e ignorantes, quando atingidas pelos efeitos da grande hectacombe planetária. Oficinas, a nossa oficina da nossa ordem, né? O trabalho de lapidação espiritual, os cursos e todo o trabalho que é feito pelo trevo, que é feito pela ordem, por todos nós, é esse trabalho que o nosso irmão nos chama a atenção aqui, né? De ampliar essas oficinas, de ampliar o número de pessoas, né? De ampliar o número de trabalhadores, trabalhadoras, para o socorro das vítimas inocentes e ignorantes. E chama a atenção aqui o termo, como ele colocou, inocentes e ignorantes. Qual a diferença, nesse caso aqui, de inocentes e ignorantes? Eu estou entendendo inocentes e ignorantes como inocentes como aqueles que nada, não tiveram oportunidade, né? Não tiveram a oportunidade do esclarecimento, que nunca tiveram acesso. E ignorantes, aqueles que não aceitam, aqueles que, mesmo tendo conhecimento batido na porta, né? Que a doutrina batendo na porta, eles não aceitam, né? Que são os obstinados. Mas não importa, como ele coloca aqui, não importa qual a situação, é dever nosso, é dever dos missionários, né? É dever dos missionários orientar, né? Orientar e socorrer quando eles forem atingidos pelo efeito da grande hectacombe planetária. Essa hectacombe atinge a todos nós, atinge a todos aqueles que têm que passar pela experiência, né? Tem que passar pela experiência. Como no início da pandemia, eu me recordo que aqui na nossa ordem em Ubaíra, o nosso irmão, foi nosso irmão Pedra Roxa, se não me engano, que ele disse, olha, está vindo a pandemia aí, vocês não precisam ter medo, não. Tome os cuidados necessários, mas não tenha medo. O que vai passar, quem tiver que passar pela experiência vai passar. Quem tiver que ser infectado vai ser infectado. Quem tiver que morrer vai morrer. Mas não tenha medo. Tenha os cuidados e siga em frente. Que tudo está dentro das leis, né? Então essas provações que vêm para cada um, mas o mestre, o nosso mestre sempre prepara os trabalhadores para socorrê-los nesse momento da experiência, nesse momento da dor. E aqui no último parágrafo, que ele coloca, ó, e para não sermos apanhados de surpresa naquele dia e naquela hora que só o Pai conhece, convém estarmos prevenidos, cumprindo de antemão o dever de prevenir, orientar e preparar toda a humanidade para a grande apoteose do Senhor. Ele encerra esse texto aqui com um parágrafo que nós podemos aplicar as ideias que ele coloca aqui para a preparação espiritual e para toda a nossa vida em todos os setores, né? Não sermos apanhados de surpresa. Como é que nós não somos apanhados de surpresa? Ora, se nós nos prevenirmos, se nós formos disciplinados, né? Se nós formos disciplinados, tivermos consciência que as coisas acontecem, que a vida é movimento e que não podemos parar. Temos que nos preparar a cada dia, né? Espiritualmente e também no lado material, né? Quando eu estava lendo esse parágrafo aqui, eu teve um momento que eu lembrei de minha avó. Eu até anotei aqui, minha avó falava, eu era pequeno, que ela dizia o seguinte: meu filho, guardai o que comer, não o que fazer. Ou seja, aquilo que é a obrigação que você tem que fazer, você não pode adiar, né? Você não pode adiar. Você tem que fazer, você tem que cumprir aquilo que é necessário, você tem que se precaver, né? Tem que se precaver. Se nós precisamos
estudar, precisamos do conhecimento, precisamos evoluir, devemos levar isso com grande disciplina. Nosso irmão Emmanuel, quando conversando com Chico Xavier, Chico perguntou o que ele precisava para evoluir, né? Aí Emmanuel disse: você precisa de 3 coisas, Chico: disciplina e disciplina e disciplina. Essa disciplina muitas vezes falta a nós. Eu não vou à reunião hoje, não, porque eu estou cansado, né? A gente fica adiando. Nós somos mestres em adiar as coisas. E aí o outro lado, né? Se a gente não se cuida, a gente abre a guarda. Aí, como lá nos parágrafos anteriores, como a gente viu aqui nesse texto, aí nossos irmãozinhos da sombra estão lá para pegar, desarmonizar o nosso lar, desarmonizar a nossa família, a nossa comunidade, o nosso trabalho, a nossa sociedade, e em cadeia, né, desarmonizar toda a humanidade, ou grande parte da humanidade, né? Então nós precisamos dessa disciplina para não sermos apanhados de surpresa. Qual é o caminho? O que é que nós temos que fazer para nos melhorarmos como seres? E a gente ter isso, ter esse foco e fazermos a cada dia. Não nos perdermos pelo mundo da tecnologia, né, das redes sociais, computadores, internet, etc. E muitas vezes a gente se envolve muito com esse barulho do mundo e esquece dos nossos compromissos maiores. E quando a gente desperta, a gente já está um pouquinho complicado, né? Ele disse: aquele dia e hora que só o Pai conhece. Nós nunca sabemos quando é o nosso último dia ou qual é o momento, né? Então a gente precisa procurar colocar nossa vida em ordem, cumprir os nossos compromissos, colocá-los em ordem, porque a gente não sabe quando é que nós seremos chamados ao outro lado, ou a trabalhar, ou a atender alguma coisa, né? Convém, portanto, estarmos prevenidos. Olha que maravilhoso, né? Cumprindo de antemão o dever de prevenir. Cumprindo de antemão o dever de prevenir. Essa é uma afirmação, uma orientação maravilhosa, né? Se nós conseguirmos seguir isso aqui, a gente não vai ser surpreendido, né? Aí não vai ser surpreendido com as coisas da vida, com os nossos compromissos materiais e ou espirituais, né? A gente vai sofrer menos. Por que a gente sofre muito com as coisas? Porque às vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer conosco e a gente relaxa, né? A gente relaxa e de repente vem, na linguagem popular, vem as porradas, né? Por que vem as porradas e dói muito? Porque a gente não tá preparado. Por que a gente não está preparado? Porque a gente relaxou, porque a gente não foi, porque a gente não foi atento, né? A gente não se precaveu, né? A gente não manteve a vigilância. Então, nós temos que orientar e preparar toda a humanidade para a grande apoteose do Senhor. Então, nós estamos aqui, não estamos aqui a passeio, mas estamos aqui para fazer um trabalho, né? Estamos aqui para preparar toda a humanidade. Mas aqui a gente não vai pensar que nós vamos sair correndo para preparar toda a humanidade. A gente começa com o que está perto de nós, né? Que está ao alcance. E esse efeito é multiplicador. E, meus irmãos, eu não sei do tempo, mas eu estou parando por aqui e a gente abre para as contribuições. Ok? Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Seberista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se assim Deus nos permitir.